Boa noite a todos. Hoje é dia 22 de abril de 2020, quarta-feira, são 17 horas e 19 minutos. 19 horas e 19 minutos. Vai começar a aula 1 de decadência e prescrição. Gente, hoje eu vou tratar com vocês, tá? Eu vou começar hoje, vou terminar na aula que vem, de dois institutos em direito que lidam com a questão do tempo, tá? Decadência e prescrição são institutos que visam estabilizar as relações jurídicas em decorrência do tempo. Então, eu coloquei para vocês aqui, ó, são institutos que dizem respeito à estabilização das relações jurídicas diante da inércia de seu titular após determinado lapso temporal. Então, em tese, se você possui um direito, ou se você entende que você possui um direito, tá? E você não exerce esse direito, ok? Esse seu direito vai ser fulminado pela decadência ou pela prescrição, ok? Prescrição e decadência são institutos que lidam com a inércia e o passar do tempo. Certas coisas, né? Certas relações se estabilizam quando o tempo passa e elas ficam de determinada forma. Você não pode mais mexer naquilo em função da passagem do tempo, ok? Decadência e prescrição possui uma disciplina no direito civil que é diferente do direito penal, que é diferente do direito tributário. Então, não dá para falar de decadência e de prescrição de uma forma ampla, geral e genérica com vocês, tá? Quando a gente vai falar de decadência e prescrição, nós temos que saber se nós estamos falando de decadência e prescrição no direito tributário, se nós estamos falando de decadência e prescrição no direito civil, ou se nós estamos falando de decadência e prescrição no direito penal, ok? Esses institutos, eles acabam sendo tratados de formas distintas diante de campos materiais do direito distintos. Tudo bem isso para vocês? Tanto é que a gente fala que decadência e prescrição vão extinguir relações, né? Só que existe a prescrição aquisitiva, né? O que é prescrição aquisitiva? Eu uso capião, né? Se eu exerço a posse mansa e pacífica de uma determinada propriedade imobiliária, eu acabo me tornando proprietário daquele imóvel, né? Essa é uma prescrição aquisitiva, né? Que aí é o contrário, você tem uma relação que se perpetua no tempo, a posse se perpetuada no tempo durante muito tempo, sem ser contestada, então faz do possuidor o proprietário da coisa. Então você veja que sempre está ligado com o tempo e com a inércia. Seja de quem deveria fazer e não fez, né? Então a pessoa tinha que tomar uma atitude e não fez, e aí o tempo passou, e aí uma relação jurídica se perpetua em função da inércia do titular, em função da passagem do tempo. Tudo bem isso para vocês? Vocês já tiveram decadência e prescrição em direito civil? Em penal, sim. Em civil, não estou lembrada se já tivemos ou não. Então, geralmente, decadência e prescrição vem no primeiro ou no começo do segundo ano, né, de direito civil. Então, geralmente, os alunos não estão lembrados. Antes de eu falar... Civil 2. Então, Civil 2, que é dado no terceiro semestre, né? Isso, no mesmo semestre que estuda negócio jurídico. Isso. Então, quando eu dou essa aula de decadência e prescrição, eu costumo falar um pouquinho de decadência e prescrição no direito civil, tá? Para você ter uma ideia, e depois a gente muda para o direito tributário, tá? Mais para vocês terem uma ideia da situação. Gente, vocês já ouviram falar de relação jurídica de direito material e relação jurídica de direito processual?
que vocês acham dessas expressões? Quem me ajuda aí? Ninguém? Ó, uma relação jurídica de direito material é uma relação jurídica que disciplina a conduta das pessoas, tá ok? É que eu venho trabalhando com vocês, né? Relação jurídica tributária, né? Você tem sujeito ativo, você tem sujeito passivo, né? E aí um tem o dever, o outro tem o direito, tá ok? Sempre ligado à conduta das pessoas, né? De fazer alguma coisa, de não fazer alguma coisa, tá? A relação jurídica de direito material é aquela relação jurídica que se estabelece entre as pessoas e que visa regulamentar a vida das pessoas. Como é que as pessoas devem se portar perante a outra. Agora, a relação jurídica de direito processual ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque na relação jurídica de direito processual, eu tenho que ter uma crise da relação jurídica de direito material. Veja bem, gente, se todo mundo cumprisse as relações jurídicas de direito material, não haveria necessidade de se estabelecer uma relação jurídica de direito processual. Se todo mundo pagasse pensão alimentícia para os filhos, se todo mundo, quando fosse divorciar, fizesse a divisão dos bens, estabelecesse pensão, se todo mundo, quando fosse rescindir um contrato de locação, cumprisse com todos os deveres, obrigações. Então, se todo mundo cumprisse as relações jurídicas de direito material, nós não teríamos necessidade de estabelecer relação jurídica de direito processual. Se todo mundo pagasse todos os direitos dos trabalhadores, tá, ok? Por quê? Porque quando é que se estabelece a relação jurídica de direito processual? Quando uma pessoa, denominada de autor, né, porque é a pessoa que dá início à relação jurídica, ele move a ação, né? Essa pessoa, ela move uma ação e ela se socorre do Estado juiz. Por quê? Porque ela entende que o seu direito material foi violado. Então a pessoa deve para mim e não paga. Tá? Ou eu devo a pessoa. Então, toda vez que uma pessoa entender que ela faz parte de uma relação jurídica de direito material e essa relação jurídica não está sendo cumprida por outra parte, e ela não consegue fazer justiça pelas próprias mãos, mesmo porque o ordenamento jurídico veda, né, a justiça pelas próprias mãos, ele só aceita a justiça pelas próprias mãos em casos excepcionais. Então, eu tenho que me socorrer do Poder Jurisdicional do Estado. E, para tanto, eu movo uma ação e o juiz, ao receber a minha ação, o que ele vai fazer? Ele vai responder, o Poder Judiciário vai responder com um processo, porque ele vai chamar a outra parte para se explicar. Ok? E a outra parte vai ser chamada a se explicar para compor a relação jurídica de direito processual. Vejam que, no bojo da relação jurídica de direito processual, eu sempre vou estar em discussão o quê? Uma crise de direito material. Até vou colocar aqui para vocês, ok? Uma crise de direito material. Ok? O processo ele não tem um fim em si mesmo, né? A finalidade do processo, né? Ela serve exatamente para solucionar as crises de direito material. Quem vai solucionar essa crise de direito material é o juiz, ok? É o Poder Judiciário. E ele vai fazer isso de que forma? Exercendo a jurisdição. É interessante notar que muitas vezes, né, no caminhar do processo, além de crise de direito material, a gente acaba tendo crise de direito processual, tudo bem? Porque há tantas dúvidas no processo, né? Qual que é o prazo? Pode isso, não pode aquilo, mas se não fizer isso... Muitas vezes, né, o direito material em crise, ele fica de lado e os processos acabam sendo resolvidos por crises de direito processual, tá ok? Tinha um professor na faculdade que falava que o processo tem que ser complicado, que os próprios processualistas complicavam o processo para que ninguém entendesse e tivesse que chamar eles para resolver os problemas de direito processual. Ok? Porque o processo, na verdade, quanto mais simples, melhor, né? Porque, na verdade, o processo se presta para quê? Para solucionar a crise de direito material.
Quanto antes o processo solucionar aquele direito material, melhor é. Tudo bem para vocês? Então, vejam que existe a relação jurídica de direito material, existe a relação jurídica de direito processual. A relação jurídica de direito processual só se estabelece quando eu tenho uma crise na relação jurídica de direito material. Ok? Bom, por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque... Alguém tem alguma dúvida? Tá. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, veja bem, existe dentro das relações jurídicas de direito material pelo menos dois tipos, tá? É a relação jurídica de direito prestacional e a relação jurídica de direito potestativo. A relação jurídica de direito prestacional é aquele que eu estou tratando com vocês do direito tributário. É o sujeito passivo tendo a obrigação de prestar uma prestação, né, de realizar uma conduta, no caso de pagar o tributo. Tá, ok? Essa é a relação jurídica de direito prestacional. Ok? Agora, a relação jurídica de direito potestativo é diferente, porque ali não tem devedor e credor. Ali eu tenho uma pessoa podendo influenciar a esfera jurídica de uma outra pessoa. Ok? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha para mim. Se eu quiser, eu posso rescindir esse contrato de trabalho. Isso é um direito potestativo que eu tenho. Vejam, nessa relação de emprego, né, é claro que eu vou ter obrigações e deveres. Mas isso é a relação jurídica prestacional que está ali implícita no contrato de trabalho. Mas a qualquer momento eu posso rescindir esse contrato de trabalho. Então, esse direito que eu tenho de rescindir esse contrato de trabalho, por fim a relação jurídica trabalhista entre duas pessoas, então esse é o chamado direito potestativo. É o direito que eu tenho de interferir na esfera jurídica de outra pessoa. É o caso, por exemplo, do divórcio, né? A pessoa chega, eu não quero, mas eu quero me divorciar. Então ele vai lá e exerce o direito potestativo dele. Por que eu estou fazendo essa distinção com vocês? Porque, veja bem, quando a relação jurídica é de direito prestacional, nós vamos dizer que se aplica a prescrição. E aí eu vou trazer para vocês aqui o artigo... Deixa eu pegar aqui para vocês. O artigo... Calma aí. Aqui, ó. O artigo 189 do Código Civil, o que diz o artigo 189? Ele fala aqui, ó, ele vai tratar da prescrição. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos abaixo. Então, você veja o seguinte, que se eu estou diante de um direito prestacional, uma pessoa tem o dever de realizar uma conduta em meu favor. Se aquela pessoa não realiza aquela conduta, nesse momento nasce para mim a pretensão do quê? A pretensão de eu ajuizar uma ação, ou seja, de eu provocar o Poder Judiciário para dar início a uma relação jurídica de direito processual, onde eu vou requerer a tutela judicial do Estado que venha compelir a pessoa a cumprir aquilo que ela não fez. Entenderam isso? Então, se eu estou diante de uma relação jurídica de direito prestacional, tá? A minha inércia, veja bem, ela não vai fulminar a relação jurídica de direito prestacional. A minha inércia, ela vai fulminar a minha pretensão. Ou seja, eu não posso mais ir ao Poder Judiciário. Ok? E é por isso que muitos dizem que a prescrição fulmina o direito de ação. Tá? De forma equivocada, ao meu ponto de vista. Então, por exemplo, se eu tiver uma dívida, né, e a pessoa não me cobrar essa dívida, a dívida vai prescrever. Isso quer dizer que a dívida não existe mais? Fala, Alexandre. Não, quer dizer que não, mas ele não pode acionar mais o judiciário para reaver aí esse valor. Exato. A dívida continua existindo, é isso? Justamente. E o que ele perdeu? Perdeu a pretensão de acionar o judiciário para resolver o problema dele.
Será que ele perdeu mesmo essa pretensão? Ele não pode ir mais ao judiciário? Se for ler pelo dispositivo, ele perdeu, né? Não, o dispositivo fala isso, né? Prescrito está, você perdeu a pretensão. Beleza. Agora eu estou te perguntando, o cara está impedido de acionar o Poder Judiciário caso o crédito dele seja prescrito? Eu acho que não, mas aí cabe a parte contrária alegar, né? Prescreveu. Então, mas daí nós não vamos ter o direito de ação sendo exercido? Sim. Eu tive um caso no escritório agora, onde uma pessoa foi acionada pelo banco para pagar a dívida de um falecido. O cara contraiu um empréstimo no banco, veio a falecer. Meu cliente herdou do falecido. Aí o banco veio atrás do meu cliente, porque já que ele herdou, ele tinha que ter pago a dívida primeiro, tá ok? O banco entrou com a ação de execução. Eu arguí a prescrição e o juiz deu ganho de causa para mim. E extinguiu a ação em relação ao meu cliente. Pergunto, estava ou não estava prescrita a dívida? Sim. Mas o banco não exerceu o direito de ação dele? Sim. Não foi estabelecida uma relação jurídica de direito processual? Sim. Então, eu acho que é o Cleilson está falando, né? Eu tenho muita dificuldade em enxergar a pretensão como a prescrição como a perda da pretensão, entendeu? Perda de direito de ação. Eu acho que não. Eu acho que direito de ação você tem. A pretensão de pedir você tem. Eu acredito que o que você não vai ter diante da prescrição é a tutela jurisdicional do Estado, tá? É verdade, professor, porque se caso o senhor não tivesse alegado a prescrição, ia correr normalmente e o juiz não ia, né? Exatamente. Ia correr normalmente e acabou, entendeu? Como, por exemplo, teve um caso no escritório também, que o cara estava devendo 5 anos de aluguel. Tá? A gente entrou com a ação cobrando 5 anos. O que a outra parte tinha que ter feito? Aluguel prescreve em 3 anos. A parte tinha que ter legado prescrição dos 2 últimos anos, concorda? A parte não alegou, o juiz não viu, condenou o cara a pagar 5 anos de aluguel, transitou em julgado. Então, você veja, tá, que, na verdade, reconhecida a prescrição, eu penso que o Poder Judiciário vai deixar de tutelar o seu direito. Mas veja, gente, eu escrevi um artigo falando sobre isso há 10 anos atrás, tá? Uma monografia que eu fiz, e eu não ouço muita gente falando disso daí não, tá? Então eu sou se você estiver no concurso aí, Cleus que gosta de concurso, repete lá, fulmina a pretensão, tá? Mas eu acho que não, eu acho que a pretensão você tem. Se você vai para o judiciário reconhece a prescrição, ele não vai te tutelar. Ok? Agora, se eu pagar uma dívida prescrita, eu posso me arrepender depois de entrar com uma ação falando que eu paguei a dívida que estava prescrita e eu quero meu dinheiro de volta? Salvo engano, me parece que não, professor. Não, a resposta é não. Por que não? Porque a relação jurídica de direito material ainda existe e permanece intacta. Veja, a prescrição ela não fulmina a relação jurídica de direito material. Ok? Ela vai fulminar a pretensão, vai fulminar a tutela jurisdicional do Estado, como vocês queiram. Mas a relação jurídica de direito material permanece. Então, se eu pago uma dívida, mesmo que prescrita, eu não tenho direito de repeti-la em caso de arrependimento, porque a dívida continua existindo. Aí, isso me traz uma outra reflexão que o professor Paulo de Barros Carvalho deixa bem claro no livro dele, que ele fala assim, pô, que direito é esse que existe, mas que não pode ser tutelado pelo Poder Judiciário? Entenderam? Ele fala, pô, é um direito manco, né?
Dívida prescrita, ela é jurídica? Jurídica. Ela existe? Existe. Pô, mas se eu for requerer a tutela do Estado, ele me nega? Me nega. Pô, mas que direito é esse? Que direito é esse que eu não posso requerer a tutela jurisdicional do Estado? Então, o professor Paulo de Barros Carvalho, ele fala com muita propriedade que essa é uma história que está mal resolvida, tá? Porque se o direito está prescrito, se ele continua existindo no mundo jurídico, então eu tenho que ter o direito de exigi-lo pela via judicial. Se eu não tenho o direito de exigir esse direito, se eu não tenho o direito de exigir o meu crédito judicialmente, será que ele continua tendo a característica de jurídico? Estão entendendo, gente? Pô, que direito é esse que eu não posso ao judiciário requerer tutela judicial do Estado? Será que realmente existe esse direito? Será que ele continua sendo jurídico? Estão entendendo ou não? Agora, quando a gente fala em decadência, não. A decadência fulmina o direito material, realmente, tá ok? A decadência é diferente. Ela vai lá e fulmina a relação jurídica de direito material que deixa de existir. Tudo bem? Alguma dúvida aí, gente? Se alguém tiver dúvida aí, tiver com vergonha de falar, pode colocar no chat aí, tá? Eu respondo. Entenderam essas considerações, gente? Então, eu estou falando aqui de decadência e prescrição no direito civil, tá? Eu não entrei ainda no direito tributário, tá ok? Nossa, agora eu não estou vendo ninguém mais. O que eu fiz? Aqui. Estão aí, pessoal? Sim. Sim. Agora não estou vendo mais ninguém. Cadê todo mundo? Ok aqui, professor. Ok? Não sei o que eu fiz. Ok. Aqui. Beleza. Bom, vou continuar aqui, então. Meu amor, tudo bom? Bom, vamos lá. Então, no direito civil, as balizas são essas, tá? As relações jurídicas de direito prestacional vão ser atacadas pela prescrição, ok? Na verdade, não é a relação jurídica prestacional que vai ser atacada pela prescrição, mas sim a pretensão do autor em exigir o seu cumprimento perante o Poder Judiciário. Ou então, como eu estou dizendo a vocês, você perde o direito de ser tutelado judicialmente, tá ok? Agora, a decadência não, ataca os direitos potestativos e fulmina com a relação jurídica de direito material. Gente, existe um artigo do professor Agnello Amorim Filho, tá? O professor Agnello Amorim Filho, ele escreveu um artigo muito interessante. Coloquei aqui o nome dele para vocês. E nesse artigo ele explica direitinho essa diferença em decadência e prescrição no direito civil. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Bom, eu vou encerrar essa parte agora, então, porque faltam 10 minutos para acabar, e aí eu vou entrar em direito, decadência e prescrição de direito tributário, a gente já vai de uma vez, tá bom? Obrigado.